Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, hoje segunda-feira, dia 17 de abril. Eu vou começar lembrando que tivemos um feriado na sexta-feira e na última quinta-feira a Bovespa encerrou com uma queda de 1,67%, muito por conta do risco geopolítico. Risco geopolítico esse que não melhorou em nada com o fim de semana prolongado e mesmo com a viagem do vice-presidente de Donald Trump, Pence, a uma zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Já a Rússia e o Irã advertiram que novos ataques dos Estados Unidos à Síria poderia causar maiores transtornos. Mas, felizmente, tivemos algumas notícias importantes sendo anunciadas durante a sexta-feira e o final de semana. Na China, foram divulgados dados sobre a economia e que indicam a aceleração do crescimento econômico por lá. O PIB do primeiro trimestre subiu 6,9%, maior do que o previsto. Produção industrial crescendo 7,6% no comparativo entre março desse ano e março do ano passado. No mês de março, uma alta de 0,83%. As vendas no varejo crescendo 10,9% no comparativo entre marços e o mês de março com uma alta de 0,84%. Os investimentos em ativos fixos urbanos no primeiro trimestre cresceram 9,2% e o país continua acelerando gastos fiscais para impulsionar o crescimento. No Japão também uma boa notícia. O presidente do BOJ, Banco Central Japonês, Kuroda, indicou que está havendo aumento de gastos com o consumo da população japonesa, o que, se tratando de Japão, é certamente muito importante. E a OPEP também diz que fará o possível para equilibrar o preço do barril de óleo no mercado internacional, principalmente entre seus membros, liderados pela Arábia Saudita, e que um preço ideal seria ao redor de $60 o barril. Nos Estados Unidos também tivemos a divulgação da inflação medida pelos preços ao consumidor, na verdade uma deflação de 0,3% no mês de março, mas de acordo com o que estava sendo previsto, e núcleo também em deflação de 0,1%. Tivemos ainda a inflação medida de março até março do ano anterior para esse ano, uma inflação pelo CPI de 2,4%. Vendas do varejo também encolheram no mês de março 0,2%, mais abaixo do que estava sendo previsto, de 0,3%. E durante o final de semana, o presidente da Turquia, Erdogan, foi o vencedor do plebiscito que concede maiores poderes a ele, mas a vitória foi bastante apertada, 51,3% dos votos. Por aqui, o senador Aécio Neves, cada vez mais implicado com as delações feitas pela Odebrecht, inclusive foi mostrado um contrato fictício com seu marqueteiro. E o presidente Temer, no final de semana, no último domingo, fez uma reunião com lideranças do governo sobre reforma da Previdência, mas, segundo consta, manteve alguns privilégios. Temer diz que, com a reforma, o déficit da Previdência pode encolher 600 bilhões de reais em 10 anos. A expectativa é de um encolhimento de 800 bilhões se o projeto fosse mantido. E a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGP-10 fechado do mês de abril, uma deflação de 0,76% contra mês anterior de leve alta de 0,05%. No ano, a inflação medida pelo IGP-10 mostra 0,30% e em 12 meses ela cai para 3,89%. Também foi divulgado o IPCS da segunda quadricemana do mês, uma alta de 0,44% contra 0,49% do mês anterior. Na agenda de hoje, vamos ter a divulgação do IBC-BR de fevereiro, sai também a pesquisa Focus semanal do Banco Central e, além disso, o saldo da balança comercial na semana anterior. Nos Estados Unidos, há um importante índice de atividade do Fed de Nova York, o Empire State,
e também a confiança do construtor NAHB do mês de abril. Expectativa para o dia depois temos alguns feriados prolongados ainda em países da Europa, mas a Bovespa pode reagir um pouco em alta, recuperando parte das perdas. Juros com viés de queda para o dia de hoje e dólar um pouco mais fraco seguindo o exterior. Mas certamente vamos ter volume de negócios um pouco melhor, liquidez caindo. Falando um pouco de mercados, o petróleo WTI negociado em Nova York mostrava queda de 0,83%, barril cotado a $52,74, e isso compromete um pouco a recuperação de Petrobras. Euro negociado a 1,063 da moeda americana, em alta. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,21% e os índices futuros do mercado americano praticamente estáveis, em leve queda, o Dow Jones de 0,07% e o Nasdaq caindo 0,04%. Eram essas as considerações iniciais do dia. Bons negócios para todos e até o nosso programa do final da tarde. Até lá.